dia de poder que nós estamos vivendo, todos nós, conscientes deles ou não. Quem não é consciente, eu já falei aqui nas semanas anteriores, passa por eles e passa lotado, vamos dizer assim, né? Numa forma bem quase simples de dizer. E quem não tem consciência e passa lotado, vai receber os frutos kármicos processados pelo grande computador cósmico. E isto vai acontecer, mais um ciclo anual, e aquele karma se expressa, seja bom ele ou seja mal, e nós vamos recebê-lo e vamos ali ter, enfim, o resultado das nossas ações. Qual é a oportunidade que nós temos nesses dias de poder? E que não pertencem a nenhuma religião, é importante que a gente diga isso aqui, não pertencem a nenhuma religião, pertencem à espiritualidade do nosso planeta, da nossa humanidade, que esta sim se expressa por linguagens diversas, como a Kabbalah, como a mística cristã, como a mística islâmica. O qual eu falo mística é a visão profunda por detrás da tradição religiosa simples, que é egóica. Então, esses dias de poder são dias em que nós temos uma oportunidade. Ou nós recebemos o karma condicionalmente, condicionados aos processos automáticos que nós vivemos, ou a gente faz movimentos nesses dias de poder para alcançarmos estados superiores, onde esse karma, podem ter certeza, pode ser transformado com ferramentas espirituais, com movimentos espirituais, meditações, orações intensas, refazimentos internos, né? Eu deixei na semana passada aqui uma sugestão que a gente transformasse os 46 dias da Quaresma de São Miguel, que começou no dia 15, no dia dito da Ascensão de Maria, ou a referência à sua Imaculada Concepção. Isso também é um processo codificado. Lógico que Maria não foi de corpo físico para o céu, mas essa expressão de ascensão de corpo e alma fala muito profundo, mas não é espaço aqui para a gente entrar em detalhes. Mas começou lá a Quaresma de São Miguel, e a Quaresma de Miguel, cada dia, o mês de Elul, cada dia, nos dão chances de fazermos frente a este processo de limpeza profunda, de ascensão o mais possível, de ganhos espirituais, e principalmente isto, gente, nesses anos que estamos vivendo, e principalmente nesses 2 últimos anos, o quão é importante, o quão são importantes esses dias. Cada dia desses é um dia, um tesouro profundo para que nós saibamos aproveitar, façamos a nossa parte, porque a tradição cabalística e a tradição cristã nos falam. O Arcanjo Miguel, que representa ele, o grande protetor, o grande espírito que nas hostes que governam, nas inteligências que governam o nosso planeta, é o grande intercessor, é o grande sacerdote, junto a Jesus de Nazaré, junto a todos os outros grandes avatares. Ele é o Sarafotrofos, que é um grande advogado da humanidade. Então vamos nos entregar a ele. Chegamos ao número já mais de 100, eu estou empolgado aqui, vou dar uma boa noite geral agora a quem entra, e vamos fazer como nós temos feito nas últimas semanas. Vamos começar esse nosso encontro, nós todos juntos, mais de 100 pessoas já, e esse é um número crítico bastante interessante. Vamos começar todos juntos nos entregando aonde nós estivermos. Vamos nos unir, não só pela vibração eletromagnética dessa imagem que a gente compartilha, todos nós, mas pela vibração mais profunda, uma frequência mais alta, da vibração que a nossa alma pode exprimir, porque a nossa alma é divina. Então, nesse momento, vamos respirar fundo. Que tesouro que nós temos, saber controlar a respiração, coisa que a gente não sabe. Vamos respirar mais uma vez. Uma terceira vez. E vamos perceber como é importante esse respirar consciente. Imagina o nosso dia de 24 horas. Em que momentos do dia, façamos uma rápida revisão, nós temos consciência da respiração? Talvez nenhum. Vamos passando o dia no automático da respiração, que reflete o automático do nosso inconsciente,
das forças que nós não controlamos e emitimos de uma forma absolutamente inconsciente no grande caldeirão ou no grande mar vibratório da criação. Nós, como criadores, temos sido falhos, mas a respiração, quando nós temos consciência do seu importante propósito, da sua importante função, nós podemos, através dela, entrarmos imediatamente, vejam só. Inspirem, expirem. Alguns de vocês têm experiência de meditação e sabem disso, mas é bom a gente ressaltar aqui como é bom estarmos aqui, e isto é pela porta de entrada da respiração. Em conjunto, nós todos nesse momento, vamos estar em gratidão. E eu pessoalmente peço que eu possa ser um canal, e apenas um canal, que eu possa ser o mais humilde possível, para expressar não opiniões do ego, mas visões que me chegam, ainda que pela minha imperfeição, pelas mãos desses amigos que estão ao nosso lado. Que o trabalho deles, incessante, para que nos tornemos seres despertos, para que avancemos em relação ao infinito que desconhecemos completamente, mas sabemos é a luz. Esse infinito é luz. Que possamos deixar as ilusões, que eu possa ser um canal e junto com todos nós que estamos aqui, façamos esse trabalho em conjunto de aprendizado, de limpeza espiritual, de cura, assim sendo a vontade infinita, e a vontade infinita nós temos que dar a ela o recipiente, o canal. Então que hoje seja mais um dia onde nós vamos conseguir isso em conjunto. E em profunda gratidão, vamos começar essa nossa conversa de hoje, né? Muito bem, gente. Hoje, eu, nessa animação inicial aqui, porque queria mostrar uma coisa para vocês. Vocês estão vendo essa câmera estourada aqui, ó? Eu hoje acendi velas, mas eu já fiz isso. E hoje essas velas estão estourando a câmera, né? Câmera. E eu achei interessante, não vou mexer não, vou deixar essa luz aí vibrando, a vela lá de Padre Pio, né? A luz que está ali ao lado de Xangô. A justiça hoje tem que falar mais alto e a justiça verdadeira leva à paz. Então hoje eu vou deixar essas luzes estouradas aí, vocês vão vê-las, né? E eu espero que não estejam incomodando a visão de vocês. Então, seguindo, gente, muitos de vocês estão conosco aqui nessas semanas anteriores e sabem o que são esses dias de poder. Se alguém está aqui, é isso mesmo, Maria. Que bom. A quem esteja aqui pela primeira vez, vou fazer uma passagem muito rápida em relação à importância desse período, né? Esse período é um período que passa-se sempre nesta parte do ano, independentemente do calendário que nós sigamos. São dias muito, mas muito importantes para a nossa alma e para a nossa vida física, né? Na tradição cabalística, se chega ao período chamado Rosh Hashanah, que não é uma festa pura e simples de Ano Novo para se encontrar amigos e beber. É uma festa, não. É um dia de poder, onde existe um movimento profundo, que o karma nosso é nos apresentado e nós podemos, com os movimentos que façamos ou não, transformá-lo, limpá-lo, né, ascender sobre ele. E isto também reflete na prática cristã da Quaresma de Miguel Arcanjo, que é a que nós estamos nos fixando mais, né? Porque eu imagino que a tradição da maioria de todos que estão aqui seja mais ligada a esta visão que vem do cristianismo. Mas o que eu bato muito o pé é que estas visões, o próprio Mestre, o próprio Cristo, que era de tradição hebraica na sua manifestação física, em muitos momentos sempre se valia das tradições que a Kabbalah vem abrigar depois. A Kabbalah espelha, para quem estuda um pouco de Kabbalah, ou muito, quase tudo aquilo que o Mestre de Nazaré falou. É muito interessante. A tristeza o ego humano separou essa história e impediu, né? Eu vejo assim, não sou dono da verdade, mas quero compartilhar com vocês sempre essa opinião, que historicamente nós falhamos muito, porque o nosso ego é assim. E ao estruturarmos religiões organizadas, fizemos dilacerar
abrir, né, aquilo que estava unido, separar aquilo que estava unido. Não se separa aquilo que Deus uniu. Isso é uma palavra do Mestre que é muito mais profunda do que um simples a igreja dizer que o casamento é indissolúvel, né? Não, não, não. O que Deus une é muito diferente do que uma estrutura sacerdotal egóica una. Então, esta união foi separada quando nós fizemos com que esta figura grandiosa, o Cristo, se transformasse num ícone, num ídolo, né, de uma religião. Não estou falando mal aqui, mas aonde nós perdemos o contato com o seu viver, com a sua mensagem, com toda a simbologia profunda, os códigos profundos e os modelos, eu diria assim, os mapas para que nós pudéssemos seguir e nos iluminar. Assim como foi com ele, com todos os grandes avatares. E a gente perde um pouco, mas a sabedoria divina é grande e é maior do que tudo. Então, mesmo dentro do cristianismo, que se estrutura como religião, se incorpora a Quaresma de Miguel Arcanjo, para que os cristãos pudessem também realizá-la e, através desse mergulho que gera uma ascensão, conquistar avanços kármicos, ainda que dentro da religião cristã dominante oficial por muitos anos, que é a católica, que ainda foi hoje, ainda é, de uma certa forma, se abrisse mão do conceito reencarnatório, né? Do conceito de limpeza kármica. Mas não importa, na prática, quando alguém, independente da sua filiação religiosa ou a sua filiação em termos de espiritualidade, independente dela, alguém faz um movimento interno com sinceridade, com amor, não importa se ele é católico, se ele é espírita, se ele é budista, este movimento vai se refletir dentro da grandeza da criação. E a criação é a expressão da divindade, né? Ainda não conhecemos nada dela, ainda somos muitas vezes tomados por surpresa por acreditarmos que Deus não possa fazer isso ou possa for aquilo. O nosso próprio conceito da divindade é muito inferior ao que ela realmente é, né? A divindade, quando a gente vê hoje a grandeza do universo físico, a gente entende que esse Criador, que esta consciência, é muito mais do que nós possamos definir e, ao mesmo tempo, está integralmente presente dentro de cada uma das expressões da criação, seja no universo físico, seja nos universos espirituais, que hoje a ciência chama de universos paralelos. Em tudo está essa presença divina. E ela não pode ser definida pela pequenez do nosso ego humano. Nós já devíamos estar cansados disso, né? Acreditávamos que o Sol girava em torno da Terra, acreditávamos que Jesus é Deus que vem aqui se tornar físico num planetinha, né? Viver. Não, ele é Deus? É, mas como? É Deus como todos nós somos deuses. Ele foi o primeiro a dizer isso, porque ele e nós temos dentro de nós a natureza divina, indelével, imaculada. Aliás, isso é o propósito desse mês. É nós entendermos que, independente da casca, de tudo aquilo que nós construímos egoicamente, ilusoriamente, né? Nos apegando à Maia, né? Acreditando que o que a gente vê, Maia é isso, a grandeza da criação é tão fabulosa, né? Mesmo aquela que nós enxergamos apenas com sentidos físicos, que quando a gente se apega a esta grandeza, a gente entra em Maia, acreditando que só ela é a realidade. Isso é Maia. E nós estamos fazendo isso encarnação após encarnação. Isso constrói cascas, obstáculos ao processo real, à existência real dessa natureza, dessa alma imaculada que temos dentro de nós, dessa alma virgem. Por isso, o grande símbolo da Mãe do Mestre, que incorpora e traz um ser grandioso, sim, um ser grandioso, temos que deixar isso bem claro, né? Não vamos diminuir aqui a figura desse mestre amado de Jesus de Nazaré, e é uma pena que as religiões tenham criado uma figura que não entendida por aqueles que o veneram e odiada por outros que acreditam que ele rompa tradições religiosas. Nada disso aconteceu, nada disso acontece, mas a nossa ilusão nos mantém presos. E esses períodos, repito, que nós estamos vivendo, esses dias de poder, nos dão a chance
de nos livrarmos dessas cargas, de repararmos essas cascas, tirarmos até que a gente encontre aquela chama que jamais se apaga, que está dentro de nós, que é a presença divina, que é a consciência divina, que é a nossa alma. Então, gente, hoje, eu quero fazer desse encontro eu diria assim com vocês, uma ponderação em relação a tudo que nós estamos vivendo agora, nesses anos, principalmente de 3 anos para cá, de 4 anos para cá, no mundo inteiro, não é só no nosso país, no mundo inteiro, é evidente isso, e entendermos como é importante, mais do que nunca, nós aproveitarmos a força desses dias de poder. Porque quando nós fazemos movimentos que são movimentos individuais, esses movimentos não são individuais. Esses movimentos se refletem em todo o universo criado. Isto já hoje é completamente compreendido por conceitos que já estão dentro do campo da ciência, como a holografia, matematicamente falando e experimentalmente falando. O todo e a parte se comunicam permanentemente. Não há nada separado do todo e todo o movimento individual se reflete no todo. Então, quando a gente faz um movimento individual, não tenhamos dúvida que estamos contribuindo para que a consciência coletiva se movimente também. Nós somos um só? Vai adiantar o quê? Uma ovelha perdida fazer? Não. A ovelha perdida, ela é importante, tanto para ser resgatada, Lembrem-se da parábola da ovelha perdida, que aquele que tem 100 ovelhas, mas uma se perde, ele não vai descansar até trazer aquela, juntá-la às 99, a profundeza desse código é enorme, quanto uma ovelha que não é perdida, que entende que o seu pastor é a consciência infinita. Quando esta ovelha se movimenta, todo o rebanho se movimenta, digamos assim. Quando a gente faz movimentos individuais, o cosmos responde a nós. Nós estamos contribuindo para a obra coletiva. Hoje aqui, por exemplo, estamos fazendo isso. Como em todos os lugares onde se reúnem pessoas de boa vontade, em busca de meditar em conjunto, em busca de modificar os seus processos internos em conjunto, estão todos contribuindo para a alma coletiva. Estamos fazendo movimentos que são simultaneamente individuais e coletivos. É importante que a gente deixe isso claro. Então hoje eu quero frisar um pouco, nesses dias que estamos vivendo, e eu recomendei semana passada que a gente buscasse, em cada dia fazia, hoje eu vou trabalhar o meu egoísmo, hoje é a minha vaidade, hoje, amanhã temos 46 dias, então dá para trabalhar mais um dia, Perceber o que fazemos durante o dia, hoje eu vou trabalhar a minha língua, porque nós somos geradores de energia, nós somos seres divinos, então nós estamos gerando energia e emitindo energia para o cosmos o tempo inteiro, seja pelo pensamento, seja pensamento consciente e mais ainda pelo inconsciente. É importante a gente entender que no nosso estado, o pensamento, a força mental inconsciente nos dirige muito mais do que a consciente. A mente consciente é apenas uma superfície e a nossa mente profunda está muito mais vinculada ao inconsciente passado, agarrado ao karma, do que ao que está inconsciente ainda, que Paramahansa Yogananda, por exemplo, olha ele aqui, gente, esse nosso querido Paramahansa Yogananda chama de superconsciente, ele e muitos outros. A nossa mente que fica ali nessa superfície fica muito mais presa e agarrada a esse inconsciente, que compõe esse nosso ego, o egotismo, do que avança para o que está em nós, nunca deixou de estar, que é inconsciente, mas é um inconsciente luminoso. Esse nosso trabalho é buscarmos a cada dia encontrarmos o caminho de retorno à fonte. Não vou deixar de poder falar aqui para vocês nos comentários que a gente vai fazendo, porque nesses dias o que nós estamos buscando é, na verdade, um retorno. A Quaresma de Miguel Arcanjo, ela nos promove, e eu vou hoje enfocar ela pela ótica de Francisco de Assis, para que a gente também possa nos inspirar. Francisco de Assis é um grande guia para a Quaresma de Miguel Arcanjo. Sabem por quê? Porque eu sei que muitos de vocês sabem, ele fazia essa Quaresma todos os anos. Aliás, ele foi um dos que popularizou. E popularizou definitivamente porque na última Quaresma que ele fez de Miguel Arcanjo, ele se isolava em lugares específicos
e em 1224 ele se isolou no monte chamado Laverna, ou Alverna em português, e ali, pelos 46 dias, ele esteve trabalhando o mais profundo e fazendo o trabalho final dentro do seu ser. Isto culminou no dia sagrado, que foi no dia 14 de setembro, que é dentro da Quaresma, é o dia chamado da exaltação da cruz no catolicismo, e nesse dia ele recebe os estigmas. Claro que tudo foi feito dentro da tradição cristã católica, que era o contexto que ele vivia. Mas os códigos profundos, a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui. Eu quero falar isso na nossa visão da praticidade, da importância para nós entendermos como viver como Francisco, sem querer nos acabarmos com estigmas, mas entendermos como se fazer esse processo e como realizar esse trabalho dentro de nós. A gente pode também nos preparar, como se preparam os cabalistas, né? Fazendo cada dia do mês de Elul um dia da Teshuvah. E esta palavra, isso é o que eu queria dizer, que eu queria falar um pouquinho, né? Ela tem um código, a Teshuvah, em hebraico. A gente sabe que o hebraico é uma língua sagrada, como é o sânscrito. As letras hebraicas são repositórios de energia. Cada uma delas é uma pequena consciência ou uma grande consciência. Elas compõem, né, um ADN, como uma sequência, né, dos ácidos desoxirribonucleicos, né, que formam as estruturas mais profundas das células do nosso corpo. Essas letras têm o mesmo conceito em relação à percepção das energias da criação. E elas são arrumadas em ordem específica, e assim estão em ordem nos escritos sagrados hebraicos, na Torá, nos Salmos. A ordem das letras é específica, e eu posso mudar, eu mudo muitas coisas, e eu posso fazer isso conscientemente. A palavra Teshuvah, as letras que a compõem, se eu separo, não preciso nem mudar. Eu posso ler, que o hebraico pode ser lido, uma palavra pode ser lida com vogais diferentes e se transforma em outra. Ela pode se transformar em Tashuv Rei. E o que é Tashuv Rei? Vocês lembram que isso aqui é o tetragrama? É um dos nomes, é o nome de Deus da misericórdia. Eu tenho certeza que é este nome que se refere. O Holy vem de holos, unificar. Deu uma paradinha aí, gente, mas vai voltar. Isso é rede. É energia, tá? Vamos lidar com isso. O que faz... Hoje está complicado, está caindo e voltando. Está travando, mas vai voltar. Eu vou ver se eu fico aqui na rede. Se qualquer caso, eu vou mudar para o 4G. Está travando, mas está voltando. Então, vibrem daí de vocês que a gente tem que voltar, porque essas travas, às vezes, ela às vezes acontece, né? E a gente perde o foco. É para isso mesmo que os nossos amigos que não querem realizam isso. Então não vamos perder o nosso movimento. Vejam aqui, o mestre na oração do Pai Nosso fala: santificado seja o teu nome. E santificado seja o teu nome, a gente pode ler: unificado seja o teu nome. E esse nome que está aqui é um nome sagrado, que eu tenho certeza que ele se referiu a esse nome, que é o nome das 4 letras do tetragrama, Yud Rei Vav Rei. Ora, vejam que tem uma letra que se repete. Por quê? Não é à toa. Esse nome tem 4 letras porque são as 4 expansões vibratórias. Esta letra flutuante é a fonte original da consciência infinita, que está fora do mundo, mas ao mesmo tempo gera todo o mundo. Seria a semente, quando a gente fala em dualidade harmônica, a semente do masculino, que vai fecundar o útero feminino, que esta letra, representa a Mãe Divina. E é a Mãe Divina que cria todos os universos. Esta tradição, ela está compartilhada por pelo hinduísmo, pela estrutura, pela tradição védica. A mãe é a criadora fecundada pelo pai. Vocês vão ver aqui, que esta letra está reproduzida de cabeça para baixo. Ela fecunda e essas 2 letras formam os mundos superiores. Estas outras letras são os mundos mais próximos de nós. E esta aqui é especificamente o universo físico. Mas vejam,
A criação não foi feita à imagem e semelhança? Pois então, esta letra é exatamente a mesma, só numa posição que não é ainda unificada. É uma semelhança. O trabalho nosso é fazer com que esta letra que representa o mundo físico, que é divino, mas pode, pela visão egóica, cair, e nós estamos aqui no mundo caído, a nossa terra, imaginem, olha a nossa civilização. Alguém fala aí, vamos resgatar a civilização cristã, e eu pergunto, que civilização cristã que já houve neste mundo? Qual das civilizações foi realmente cristã? Os valores verdadeiros desse mestre, e não os valores superficiais. Ora, este mundo caído, no entanto, é divino. E o que tem que se fazer é tudo isso se unificar aqui. Portanto, a palavra tshuvá em hebraico pode ser lida tashuv rei. O nome destas duas letras, que são a mesma, é a letra rei. E tashuv rei significa o retorno ou a ascensão de rei. O que se faz nesse período, então, que nós estamos vivendo? Pegar tudo que é ego, tudo que pertence ao mundo, a este rei, a esta letra rei, que está presa aqui na consciência física, e fazê-la retornar ao rei original. É a nossa alma que é virgem, mas está nesse momento presa às estruturas kármicas, retornar à mãe divina que, fundida ao Pai divino, forma uma unidade divina. Isto tudo aqui unificado transforma esse nome em santo. E não tenho dúvida que foi por isso que Jesus o incluiu no Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Bom, gente, então a gente está nesse tempo. E esse tempo, na Quaresma de Miguel, hoje eu falei para vocês que eu me foco nela, é um tempo preciosíssimo e muito mais nos tempos que vivemos. Por quê, gente? E nós estamos vivendo tempos, infelizmente, tempos de guerra. O que eu estou querendo dizer a vocês com tempos de guerra? Não é simplesmente a guerra física, com armas e tudo mais. Mas são guerras, e a guerra espelha conflito, e o conflito original, ele se origina, o conflito original se origina, numa redundância, quando o ego cristaliza a sua visão, acreditando que ele é a única natureza. E ao fazer isto, ele cria o processo de idolatria. Idolatria é a projeção do ego em coisas externas. A começar pela própria divindade. O que é idolatrar? Não é apenas fazer uma imagem. Eu tenho imagens aqui e eu não considero isto ídolos, porque a imagem, como tudo, pode ser um veículo vibratório. Ela pode ser um canal. Quando eu faço da imagem a projeção do meu ego, acreditando que aquilo é o meu Deus, ou representa o Deus por si só, e eu falo imagem, não é só uma imagem religiosa. As imagens das coisas que a gente acredita, as nossas visões de mundo. Quando eu tenho uma visão de mundo, que eu cristalizo essa visão e faço com que o meu ego a transforme numa verdade absoluta, isto imediatamente pode gerar conflito com algum outro ego que veja diferente. E o que acontece quando dois egos veem coisas diferentes? Conflito. O conflito original está na base do sistema que o nosso ego estruturou para dar função e rumo histórico. Vamos falar só do nosso planeta, não vamos falar do nosso universo, aos que nós vivemos aqui. As nossas civilizações são civilizações que refletem o conflito básico do ego contra o outro. E vocês lembram que o símbolo do Tao, o Teiji, mostra que a dualidade ela é originalmente sagrada. O uno gera o 2 gera o 3, ali está no Tao Te Ching. E isso tem que ser harmônico, como é um triângulo. Mas como é o Teiji, o símbolo do Tao, todo mundo conhece hoje, as duas metades, a preta e a branca, e aquilo reflete um movimento harmônico. Mas quando eu separo, eu posso gerar um conflito. O branco achar que o preto é ruim, e o preto achar que o branco é ruim, e nenhum dos dois é. Ora, nós vivemos esses tempos de conflito. Vivemos tempos de conflito, e o conflito se transforma em guerra.
E aí eu estou usando a palavra guerra num conceito, não, repito, de guerra entre países, de guerra entre facções, nada disso. É a guerra que nós vivemos, guerra entre pessoas que se agridem com opiniões, que se agridem com uma força de agressão poderosa que agora está multiplicada pelas redes sociais, a guerra com a palavra, porque a palavra física hoje ganha força multiplicada pelas redes que permitiram com que cada ego que queira pegue um celular ou um computador e fale, diga o que quer, e geralmente, infelizmente, eu não sei se é a maioria, mas um grande número de pessoas nesse mundo, encarnadas e desencarnadas, que vivem no conflito, utiliza a força da palavra, né, amplificada por essas estruturas eletromagnéticas que são as redes e que vão transportar a energia para agredir, para guerrear, para expor os seus egos. Então nós estamos vivendo tempos de guerra. Esses tempos de guerra que nós estamos vivendo chamam as pessoas como nós, e eu tenho certeza disso, que buscam o contrário, que querem entender como nós sobrepujamos esses processos, não guerreando, mas fazendo saltos conscienciais que nos permitam exercer uma força que é muito mais poderosa do que a força horizontal da guerra no campo egóico, e isto se consegue com o aumento do nosso estado de consciência. Nós podemos, nesses tempos que estamos vivendo, que são infelizmente, no comum da vibração coletiva, tempos de guerra, realizar trabalhos de paz. E paz também é um conceito muito mais profundo do que parece. Ele não é simplesmente ficarmos bonzinhos, né? E tudo está ótimo, tudo está bem. Não. Paz verdadeira nasce no âmbito da nossa alma virgem. Paz verdadeira nasce, eu vou repetir, no âmbito de nossa alma, quando ela se expressa na sua pureza virginal. E esta paz sai de dentro para fora. E esse estado de paz, ele vai, quando a gente o realiza, né, integralmente ou progressivamente, ele vai nos mostrando que ele é capaz de vencer qualquer situação externa. O estado de paz verdadeiro, ainda que nós estejamos em tempos externos de guerra, pessoalmente falando ou coletivamente falando, esse estado de paz verdadeiro, ele tem a força de fazer, num primeiro passo, estarmos equanimemente, sem nos deixarmos influenciar a ponto de nos desconectar, de entrarmos em estados depressivos, em estados de medo, em estados que vão nos levar a mais mergulhos kármicos. E num segundo passo, esse estado de paz, ele é capaz de ativamente iniciar transformações, não mais apenas no campo nosso interno, mas transformações no contexto de vida no qual nós estamos inseridos. O estado de paz, portanto, gente, é um estado poderosíssimo, porque ele não se restringe às fronteiras do nosso ser individual. O estado de paz, ele não se restringe a essas fronteiras. O estado de paz, quando ele é real, quando nós atingimos, ele faz não apenas nós cancelarmos os estados de conflito dos tempos de guerra que os egos hoje vivem no mundo, como nos faz emitir um padrão vibratório que realiza no nosso mundo externo mudanças efetivas. Sejam mudanças efetivas em nível da nossa relação pessoal, com a nossa vida pessoal, com as pessoas que estão próximas de nós, seja porque isto é algo que é inquestionável, seja no campo individual, seja no campo coletivo. Uma alma que se ilumina, dizia e disse com muita propriedade Mahatma Grande, a grande alma, uma alma que se ilumina, acende luzes em milhares de outras almas. Nós não temos que tomar isto apenas como uma figura bonita de linguagem. A gente precisa entender que nós, quando vamos progressivamente em direção à iluminação, nós estamos sendo capazes de iluminar não só a nós, mas a muitas outras criaturas, quiçá milhares.
Esse nosso mestre amado já disse isso, que brilhe a vossa luz. Isto necessita de simplicidade, foi o que a gente falou no outro encontro. A simplicidade verdadeira é unificação. Né? A tua luz está nos teus olhos, e se os teus olhos forem, e no grego está a palavra que pode ser lida não só como um olho bom, mas um olho único ou um olho simples, porque simples é isso, transformar em unidade. Simples não é algo pueril, algo bobo. Simples é muito mais. Simples é algo que unifica o que está separado. Isto é sintonizar, vem deste prefixo. Simplificar, transformar o que é complexo em unidade. A complexidade pode ser, a matemática a gente aprende a fazer redução de equações, até encontrar a menor equação, a mais simples, para expressar os movimentos, e a matemática é a expressão da própria vida. Portanto, o que faz a paz verdadeira, ao fazer com que o conflito que a gente enxerga no mundo, a guerra que nós enxergamos no mundo, seja cancelada dentro de nós, esta guerra faz com que a paz surja, e esta paz é ativa, esta paz é poderosa, esta paz é curadora. E é nesta paz que eu proponho a vocês hoje que nós trabalhemos. Nós trabalhemos. A gente está longe, mas a gente vai conseguir, Marco. Eu estou vendo assim, um comentário assim, a gente não pode desistir. Então esta paz, gente, é a proposta que eu quero dar a vocês no nosso encontro hoje. Porque o nosso mundo vive em guerra. Vive em guerra, nós estamos em guerra a todo instante. Vamos fazer um exemplo aí? Há poucos dias estamos nos movimentando pelo processo lá de retirada dos americanos e pelos talibãs, tomando lá o Afeganistão, e aquele processo que nós vamos ver das mulheres estarem sofrendo, né? Vão sofrer cada vez mais, as meninas, e todo mundo já sabe o que pode acontecer. E isso espelha um estado de guerra. Mas isso é um exemplo que eu estou usando. Por que eu estou usando isto? Porque o Talibã se vale da leitura distorcida de uma percepção espiritual que até hoje no Ocidente a gente não compreendeu. Eu estou falando de paz, viu? Então a proposta que eu dou a vocês para que a gente trabalhe essa semana é a busca da nossa paz. E esta paz que eu estou dizendo. O Talibã faz uma leitura profundamente distorcida de uma tradição espiritual profunda que é o Islã. E como é que essa história se distorceu? É importante que a gente mostre como o mundo vive em guerra. O ego, o estado permanente do ego é guerra, por conflito, não guerra no sentido de um país contra o outro, uma tribo contra a outra, uma guerra física. O estado de guerra é o estado de conflito, o estado básico do ego. Separou o que é uno, aquele que se separa começa a achar que o outro está errado, e isso gera conflito, isso gera guerra. As guerras vão desde as guerras individuais, familiares, internas, a nossa guerra interior, até as guerras que nós conhecemos, todas elas destrutivas, que depois acabam tendo sempre uma semente, porque assim é. O universo leva sempre alguma saída boa no final das histórias, mas é uma saída boa muito dura, não precisa ser assim. Não precisamos estarmos mais vinculados ao karma. E, portanto, olhando o Talibã, o que foi feito? Por que o Islã ficou desse jeito? Não ficou, porque o Islã nunca foi isso. Mas porque essa interpretação do Islã que gera aquilo que os talibãs interpretam e o fundamentalismo islâmico faz, por quê? Por o ego, um estado permanente. O ego é um guerreiro no mau sentido da palavra, porque a palavra guerreiro pode ter um bom sentido. Mas isso não se restringe ao Islã. Nós temos que fazer uma revisão. Nós que somos cristãos, vamos olhar o cristianismo. Gente, muito rápido. Depois que o mestre deixa o mundo e não deixou nenhuma religião, seus discípulos se organizaram no intuito de mostrar que ele seria o Cristo no sentido de um Messias, de uma consciência cósmica desperta e que não era privilégio dele. Ele era o Cristo no sentido de que mostrar que todos nós podemos ser Cristos. Mas isso se distorceu ao longo dos primeiros séculos, num primeiro momento de perseguição, depois há um momento em que o Estado romano, através de um imperador, incorpora a tradição cristã
funde com a religião organizada que comandava ali, com o ego duro, a espiritualidade do Império Romano, as chamadas religiões pagãs. Isto fundido com as tradições hebraicas gera a igreja cristã, que não tem nada de cristã. O que faz a igreja cristã quando ela se transforma num poder de Estado? Ela passa a oprimir, ela cria uma casta de sacerdotal, que passa a ser a intermediária obrigatória. Isso não existe, mas é assim que o ego faz, seja aqui, seja na Índia, seja em qualquer lugar. A casta sacerdotal é o ego humano que se espelha da mesma forma, com diferenças de tradição, de linguagem, históricas e civilizatórias, mas é o ego humano. E ali o ego humano estava expresso na religião dita cristã. E a nossa pergunta é, ao longo dos séculos, o que da mensagem real do Cristo ficou dentro da religião? Nada. Os sacerdotes passaram a ser intermediários, a se aproveitar da fé ingênua para poder ganhar poder, poder político, poder bélico. E o cristianismo dominou com o Império Bizantino por longos anos, com manos longa, opressora, guerreando, oprimindo outros povos. O cristianismo romano e o cristianismo dito bizantino. Ora, isso no século VI gerou um movimento espiritual, porque no século VI se criou o papado como nós o conhecemos, com o Papa Focas. Um papa que tinha exército, que tinha estados, que tinha poder político, que de cristão, gente, desculpem, tinha muito pouco. A mensagem dele é tão forte que resistiu a tudo isso, porque junto com isso, grandes patriarcas cristãos viveram, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Bento, o grande Bento, que guardou essa tradição, se comunicando inclusive com os sábios judeus e com os sábios de outras tradições, para manter acesa essa chama. Mas a religião era uma religião opressora. Mas no século VI, o plano espiritual manda um mensageiro, que se chama Muhammad. E Muhammad entra num contexto histórico muito difícil, num local muito difícil, historicamente falando, tribal, com uma estrutura religiosa primitiva. E ele, a missão de Muhammad, eu não tenho dúvida, era o primeiro movimento não de ecumenismo, que ecumenismo fala de religiões que se unem, mas de unicentrismo. Muhammad nasce conhecendo a tradição cristã, a tradição hebraica, e se vocês forem olhar o verdadeiro Islã, e eu não vou ficar hoje aqui me batendo nisso, eu só estou contando para vocês, para a gente entender como é importante a gente buscar paz e não guerra. O verdadeiro Islã é o sufismo, que até hoje eu digo, quem quiser conhecer mais, fala com a Cássia, que está aqui hoje nos vendo, está sempre nos vendo, dá um inbox para a Cássia, que ela hoje é uma nossa companheira da casa, e ela espelha bem o que esta casa quer, universalidade. Então ela está hoje vinculando-se ao sufismo, e eu fico tão feliz com isso, como nós temos aqueles que se vinculam a Kabbalah, aqueles que se vinculam ao misticismo cristão, principalmente nas igrejas orientais, que são muito mais, né, como a ortodoxa, né, que a gente tem o Jean-Yves Leloup, como grandes expressões dessa espiritualidade verdadeira que transcende as estruturas religiosas. Mas o Islã, Muhammad, se vocês estudarem a vida de Muhammad, vocês vão ver que os primeiros anos são anos de profundo sofrimento. E quando ele, ao fugir, ao ser exilado com os primeiros muçulmanos, ele pregava uma entrega completa. A palavra Islam significa submissão à presença divina, à vontade divina. Era uma tentativa de fusão de novo das tradições religiosas hebraicas, cristãs verdadeiras, e com um toque de tradições orientais, vindas do budismo. Isso está muito claro no sufismo, para quem quiser hoje mergulhar um pouco. Mas vejam só, Muhammad se acaba se tornando, pela força das circunstâncias, um líder político. E o que se fala da violência do Islã, muito disso é mentira. Na época de Muhammad, ele foi levado às armas para se defender. E acabou que, por algum motivo que a gente não entende, conseguiu espalhar o Islã, mas não foi com essa história de ou crê ou morre. Não. Os primeiros movimentos do islamismo davam liberdade, a pessoa pagava até um imposto, mas ela não precisava se converter necessariamente para viver num ambiente islâmico. A grande prova disso é
a civilização andaluça na Península Ibérica, que foi o momento que floresceu a espiritualidade cabalística, que floresceu a mística cristã, que floresceu a mística sufi, num ambiente o mais possível equilibrado. Ora, as cruzadas foram uma reação a isso. Naquela época já tinha fake news, grandes fake news, por interesse que mobilizaram exércitos malucos a saírem para buscar conquistar a Terra Santa, para defender Jesus. E Jesus precisa de defesa. Que isso, gente? Defender Jesus de quê? O Mestre vive num estado de consciência crístico. E o que ele quer é paz. Vou citar para vocês aqui, para vocês verem o que era o Islã, citações do profeta. 2 delas só. Tiradas dos ditos do profetas do Tarabani e do Tirmidhi, outro, que são conjuntos de citações que estão paralelas ao Corão. Uma delas, veja só: quem quer que seja cruel ou duro com uma minoria não muçulmana e lhes prive de seus direitos, que lhes sobrecarregue ou lhes tome algo contra a sua vontade, eu, Muhammad, irei reclamar contra esta pessoa no dia do juízo final. Gente, olha, isso aqui é a antítese, é o oposto do que se crê, né? E do que muitos muçulmanos que não são verdadeiros muçulmanos hoje fazem. Obrigar a ser, eu te corto a cabeça, ou você é ou você não é, a interpretação da Sharia feita. É a mesma coisa que fizeram os cristãos na época da Inquisição. Ou é cristão ou vai para a fogueira. Então, gente, estados de guerra são isso, são estados completamente, completamente absurdos, porque um acha que o outro está errado e estão fazendo a mesma coisa. Eu volto a perguntar, que civilização cristã é esta que nós estamos vivendo? Quem é que se diz cristão? Que civilização cristã nós estamos? Aonde houve a palavra do Cristo dentro da nossa civilização ocidental, vivida, realizada, a não ser em seres, e hoje é ele, né? Ainda é ele, como Francisco de Assis, que viveu isto e viveu num momento sagrado da sua vida, perto desses dias de poder, o entendimento do que era o verdadeiro Islã. Segundo a citação do profeta Muhammad que eu vou ler hoje: nunca afaste uma pessoa necessitada da sua porta. Dê a ela algo, mesmo que seja apenas um pedaço de tâmara. Respeite os pobres, ame-os, apesar da sua pobreza, e se você trouxer ao pobre o necessitado para perto de ti, dando-lhe abrigo, dando-lhe condições de viver, Allah irá trazer a você para perto dele. Gente, eu vou citar só essas 2 coisas do profeta para a gente entender o que é o Islã. E vou agora voltar ao Cristo, porque nós estamos falando de paz e paz o tempo inteiro. Ora, o Mestre aparece num momento conturbado político, onde a casta sacerdotal de Jerusalém dominava o conceito profundo da espiritualidade hebraica, como uma religião que obrigava as pessoas a fazerem sacrifícios, a darem dinheiro, e quem vivia bem eram os sacerdotes. Hoje a arqueologia de Jerusalém mostra as casas dos sacerdotes ao lado do templo como eram ricas. Está tudo hoje lá, foi descoberto pelo próprio Estado de Israel. Como eram ricos dos palácios dos papas, né? E os palácios daqueles que se acham intérpretes da vontade divina, mas são puro ego e que vivem em guerra. Estou levando para esse lado, mas o estado de guerra é o estado que a gente vive, acreditando muitas vezes estar defendendo ideias corretas. Não podemos viver mais nesses estados. Temos que trabalhar em busca da paz verdadeira. E o que nos fala o Mestre? O Mestre vai falar em paz na primeira vez no chamado Sermão das Bem-aventuranças, que eu gosto de traduzir melhor pelo Sermão das Bênçãos. Porque a palavra bem-aventurado, né, em hebraico era abençoado, né, bendito. Bendito é aquele que... O sermão, seja bendito ou seja bem-aventurado, começa com aquela frase que eu gosto muito de repetir aqui. Bem-aventurado é o pobre no espírito. E a gente fica embatucado já de primeira. Por que é isso? Pobre no espírito é um sujeito que é
ruim, que é pequeno, que é mesquinho, é bem-aventurado. Não é esse o pobre de espírito. Nós já falamos aqui algumas semanas atrás, não custa nunca repetir. O pobre no espírito é o ego que reconhece a sua situação. E aí é onde nós estamos. Nesses dias de poder, nós podemos reconhecer quão pobre é o ego em relação ao eu que vive oculto dentro de nós, ao eu divino, que é a verdadeira luz que habita em nós e que nós esquecemos, que nós ocultamos, que nós transformamos com o nosso egotismo, com todas as manias do nosso ego, com tudo aquilo que a gente tem que são falsos eus, cascas, né? Estruturas egóicas, vida após vida. Tudo isto, quando a gente reconhece que isto é pobre, à frente da grandeza infinita, nós somos pobres no espírito. E a beleza disto é, quando o pobre no espírito se reconhece pobre, ou seja, o ego se reconhece pobre à frente do eu, o espírito que vive em nós, o Espírito Santo, imediatamente ele é incorporado à grandeza. Por isso é que a gente fala aqui que para nós nos santificarmos temos 2 pernas para andar ou 2 asas para voar. A humildade, porque a humildade é que faz o ego, a humildade verdadeira, é que faz o ego se reconhecer pobre, nada do que a gente faz na vida que o ego dê importância é realmente importante à frente do espírito, da realidade do espírito. E quando a gente faz o movimento de entendermos que humilde verdadeiramente nós somos, ou procuramos ser, e ao encontrar essa verdadeira humildade, nós nos reconhecemos pobres à frente do Espírito, e isto é um trabalho espiritual que nos promove imediatamente a uma grandeza verdadeira, não a falsa grandeza do ego. A grandeza que não tem fronteiras e, portanto, é infinita. A grandeza do ego, por maior que seja, é inchada, é igual o fermento. Ele dizia, cuidado com o fermento dos fariseus. Não são os fariseus, eram os sacerdotes, eram aqueles que se acham donos da verdade. O símbolo do farisaísmo é o símbolo do ego que se acredita alguma coisa, e nunca é. Este é um fermento, é inchado, é o pão que incha, mas não tem substância. Só fermento. Nós queremos substância. Quando eu me reconheço verdadeiramente pobre, pelo caminho da humildade, eu imediatamente encontro, como diz João da Cruz, quando eu nada tenho, é aí que eu tenho tudo. Como disse o Cristo ao irmão do filho pródigo, que reclamava do seu irmão, por mais que ele fosse bonzinho, estava sendo ego ali. Poxa, meu irmão não tinha nada, estava lá ruim no chão, quando ele volta, você dá tudo para ele, eu estou aqui do teu lado, mas assim, meu filho, tudo o que eu tenho é teu. Pronto, essa resposta diz tudo. Quem se reconhece realmente filho do divino, sabe que tem tudo, porque só vai buscar primeiramente o divino, e todo mais na vida vem a abundância material. Quando a gente faz esse movimento, a gente pode pedir abundância material, a gente pode pedir solução dos nossos problemas pessoais, porque estamos prontos, no sentido de, na posição correta, prontos para que a nossa oração seja o movimento a ser aceito. Ora, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino. Venha a nós o teu reino. Quem é que tem que pedir? Venha a nós o teu reino. Só vai vir, porque aqui está dito no Sermão das Bendições, quando eu for pobre de espírito, porque deles é o reino. E lá vai ele. Bem-aventurados os que choram, serão consolados. Os mansos, eles herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, não é justiça vingança. Justiça no sentido fome e sede de nos unirmos. A palavra justapor, juntar, é o mesmo prefixo de justiça. Unir, aderir à nossa natureza divina verdadeira. Quem tem fome disso é bendito. Bendito, aí vem a parte que eu acho mais linda. Benditos os misericordiosos, porque esses alcançarão a misericórdia. E esses são os dias de poder que a gente vive, gente. Nós estamos vivendo dias de poder, onde a misericórdia está vibrando à nossa volta. Estamos rodeados pela misericórdia do Pai, ao mesmo tempo pelos ataques daqueles que não nos querem, porque assim é, o joio e o trigo vão crescer juntos. Então nós estamos em dias
em que temos a misericórdia à nossa porta e aqueles que querem nos manter presos às ilusões do ego também à nossa porta. Os dois ali, né? O que quer nos julgar, nos condenar e a misericórdia infinita. Nós precisamos abrir os dias de poder. O trabalho é abrir portas para isso, para que essa misericórdia entre em nós, viva em nós, nos cure, nos traga abundância, nos traga vitória. Para isso é preciso fazer o trabalho, e esse trabalho a gente pode fazer nesses dias de poder. Não percam esta oportunidade, por favor. Vamos trabalhar na Quaresma de Miguel. Não é só acender uma vela todo dia, não. Aliás, eu vou mostrar a vocês aqui, tem umas velas lindas de 7 dias que estão ali. A gente pode ficar ali orando, mas o importante é cada dia fazer esse trabalho. Eu hoje escolho, estou dizendo a vocês, vamos trabalhar em encontrar a paz, encontrar e conhecer o que é a verdadeira paz, porque está aqui. Bem-aventurados os puros de coração. A paz verdadeira, a gente tem que estar com o coração lavado, limpo, procurando tirar dele a raiva, tirar o ódio, tirar a mágoa. É fácil, né? Tira. Não, não é. Mas se a gente não tentar, a gente precisa tentar. A gente precisa trabalhar, porque a gente vai ver que é menos difícil do que parece. E mais fácil do que parece. E a gente vai ter ajuda se a gente tentar, não duvidem disso. A primeira deles é do grande Miguel. Olha, agora vem. Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Benditos sejam os pacificadores, porque serão chamados filhos, filhas de Deus. Então, gente, trabalhar a paz nos faz encontrarmos a nossa verdadeira natureza, que é filhas e filhos desta divindade, consciência infinita, pai e mãe divinos, força incoercível que nos afasta, nos cura, nos faz superar todo o conflito e toda a guerra. Nesses tempos de guerra, nós precisamos ser pacificadores. Não pacificador para ficar, mas a partir de nós mesmos gerarmos essa profunda paz. E ela vai, e sim, ela vai vencendo, ela é ativa, ela vai transformando nós primeiro, mas ao fazer em nós o trabalho, estamos fazendo na nossa família, estamos fazendo nos nossos amigos, estamos fazendo no mundo. O Evangelho de Mateus, onde está essa primeira bem-aventurança, ela nos fala depois da luz do mundo, vós sois a luz do mundo. Vem depois o cumprimento da lei, que aí quando eu digo que Jesus jamais veio negar a Torá, nem fazer uma outra religião, numa distorção tal que tem gente que nem sabe que Jesus foi judeu, que seu pai era judeu, sua mãe era judia. O Magnificat é um canto de uma mãe judaica. Mas isso não significa que o judaísmo é melhor que o cristianismo, porque nem judaísmo nem cristianismo representam a espiritualidade verdadeira hebraica e a espiritualidade verdadeira trazida pelo Cristo. Ele diz, e por Muhammad também, por Maomé, por Buda, nenhum ismo representa a força dos avatares. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não, não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um patar, um ponto da lei se omitirá, sem que tudo seja cumprido. Qualquer um que violar uma dessas palavras será chamado menor no reino dos céus. Aí Jesus segue depois. É aí que eu quero, o pacificador verdadeiro está aqui. Qual é o trabalho que a gente tem que fazer? Está aqui, está escrito aqui, nos evangelhos. A gente vai à missa, reza o Pai Nosso, fica a vida inteira, séculos e séculos, fazendo tudo ao contrário do que está aqui. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas olha o que o mestre fala. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ele está dizendo o seguinte, encolerizar, ter mágoa, é energia kármica que nós estamos jogando no nosso campo kármico. E vamos colher esses frutos até que eu mude o meu padrão, até que eu trabalhe para buscar a paz, que a minha palavra não seja uma palavra assassina, que o meu pensamento não seja um pensamento de guerra. A nossa guerra está hoje amplificada pelas redes sociais.
ficou evidente que cada ego está movido nesta guerra distorcida, que é um conflito permanente, originário da nossa visão separatista, que faz todo tipo de conflito, do conflito menor interno dentro de nós, dos conflitos pessoais com as pessoas que nos circundam, aos conflitos entre nações, entre religiões, entre o que seja. O mundo criado, na sua natureza verdadeira, está aqui. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, significa não vamos pedir, vamos orar, vamos à igreja, vamos ao centro, vou fazer a quaresma de Miguel, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e apresenta esta tua oferta. Reconcilia-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele. A caminho, seja nessa vida, seja nas encarnações. Por quê? Para que o adversário não te entregue ao juiz. Esse é o conflito. Eu bato de volta, recebo de volta, bato outra vez, bato 3, recebo 4, e assim vão os conflitos. Nascidos dessa semente original de separação daquilo que nunca foi separado. O entendimento errado. Isto é idolatria. Isto é força do ego. É melhor que faças isso antes que o oficial de justiça venha e te recolha à prisão. E em verdade eu te direi, se assim for, não sairás dali até que pagues o último centavo. Isto aqui é, se você escolher a lei do karma e começar a fazer o movimento preso na dualidade conflitada, que é o espelho da lei kármica, fruto da ação, ora boa, ora má, não importa, porque a unificação verdadeira transcende os conceitos que nós damos a bem e mal nesse mundo, porque o bem verdadeiro é como o ápice do triângulo, que unifica as duas pontas, que muitas vezes, na maior parte das vezes, estão conflitando, estão guerreando, como é hoje no mundo. E aí, gente, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. É isso que faz as religiões? Não é cristão, te mato. Não é islâmico, te corto a cabeça. Gente, chega. Não é espírita, está preso no karma. Vai para o céu aonde? Gente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai. Quem é que faz isso, hein? Aonde que a gente faz isso aqui? Qual é a civilização que pode se chamar cristã? Cristo não precisa de defesa. As cruzadas foram um erro absurdo, que foi o que gerou, ao longo do tempo, uma civilização chamada cristã, preponderante, que só oprimiu. E hoje, o fundamentalismo islâmico oprime como uma reação a esses processos. Vamos acabar com essas ações e reações. Só vai ser, não importa se não começar, dentro de cada um de nós, e cada um de nós é um ponto importantíssimo, único e que atua no universo inteiro. Nós não estamos restritos se nós não fizermos isso, né? Porque aqui está, olha o que Jesus fala. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Olha que coisa, olha que linda figura. E envia chuva sobre justos e injustos. Se amardes os que vos amam, o que isso tem de bom? Não fazem assim os cobradores de impostos, os maus? Sede vós, pois, eu falei isso aqui semana passada, lembra? Perfeitos. Aquela símbolo hebraico que, na verdade, sede perfeitos também pode ser lido no hebraico em sede simples, sede unos, sede unificados, como o vosso Pai Celestial. Olha só, Francisco de Assis fazia a quaresma de São Miguel Arcanjo todos os anos. E esta quaresma que ele faz no ano de 1224, até que no dia 14 de setembro, em meio à quaresma, um mês depois dela iniciada, faltando então outros 16 dias, ele recebe os estigmas do alto do Monte Alverne. Francisco estava num processo que havia se iniciado, estamos falando do ano 1224,
do ano 1220, onde ele tinha ido acompanhar uma cruzada, a Quinta Cruzada, na loucura egóica dos cristãos. Naquele momento, Jerusalém estava em mãos muçulmanas e havia ali califas que eram sufis, quase todos eles, parentes ainda de Salahuddin, de Saladino, e que implantavam uma civilização que ainda permitia, né, que se convivessem cristãos. Pois se manda uma cruzada para conquistar uma cidade de Damieta, Francisco vai junto dessa cruzada e começa a ver os horrores que havia nos exércitos cristãos. Completo desregramento, matanças, e o que ele vê ali, tudo ao contrário do que ele queria, isso mexe muito com ele. O exército cerca a cidade de Damieta e Francisco vai, e por um movimento da sua alma, ele se mete nas linhas muçulmanas, loucamente, né? Ele e 2 companheiros. E é levado ao sultão Malik al-Kamil, que era sobrinho de Saladino e era um sufi. Francisco, milagrosamente, no bom sentido dessa palavra, passa quase 20 dias. Pensaram até que ele tinha sido morto pelos... Os muçulmanos eram um diabo para os cristãos. Fake news. Né? Um viu o outro como diabo. Fake news. E aí, nesses 20 dias, ele conhece o que era a espiritualidade islâmica. Ele vê uma civilização que as pessoas tomavam banho. E ali, nesses 20 dias, eu diria que Francisco, o catolicismo traz essa história como se ele convertesse o sultão, transforma tudo. E não foi. Existem trabalhos hoje históricos que mostram que foi um aprendizado mútuo. Tanto que Francisco se torna amigo do sultão e traz vários presentes. Entre eles, o que era utilizado no Islã, algo muito parecido com isso que está aqui nas minhas mãos. Hoje, em Assis tem lá um chifre semelhante a um chofar. Francisco, nesses dias, entende o que é a espiritualidade islâmica. Vê o exército do sultão orar 5 vezes por dia, uma limpeza completa, nenhum desregramento. O sultão lhe mostra a sabedoria sufi, mostra como ele respeitava Jesus e como ele amava, porque no Islã se entende Jesus como um profeta Isa, o Islã verdadeiro. E Francisco tem uma modificação profunda nele, a partir dali. Ele, ao ver que o Islã privilegiava a relação homem e mulher, inclusive a relação física, como algo sagrado, né, como devia ser, como era no cristianismo primitivo, né, isso foi distorcido ao longo do tempo por interesses da igreja, ao falar de inferno, condenação, né, pela repressão sexual. Ele viu que o sexo podia ser visto como uma natureza divina. Foi só depois dali, quando ele volta, ele traz uma proposta de paz do sultão, mas isso é história, não nos interessa, mas mais do que isso, ele vem com um entendimento profundo do que seja a verdadeira paz. E vai mudar a sua percepção em relação à sua alma gêmea clara. Quando ele volta, ele passa a admitir, ele não admitia, tanto era o seu amor, inclusive o seu amor físico por Clara, que ele, para se reprimir, não via nem Clara. Ficou anos sem vê-la. Ele volta e aí ele se permite a vê-la, a estar com ela. Inclusive, foi ela quem cuidou dele nos últimos dias. Então, a partir desta volta, o Islã verdadeiro foi uma semente de engrandecimento do espírito de Francisco. Mexeu tanto que ele chega em Assis, já encontra a sua ordem, que havia crescido muito modificada, e ele se dirige a buscar a sua própria iluminação. E isto ele faz culminar na quaresma de Miguel Arcanjo, no Monte Alverno, na Laverna, quando ele passa ali 40 dias. O que acontece? Eu estou falando isso que muitos de vocês devem estar sentindo isso. Eu vou fazer a quaresma de Miguel Arcanjo, vou acender a vela. Aí começa, pensamentos ruins, coisas acontecendo, porque assim é. Nós plantamos karma ao longo de séculos. Quando a gente quer sair dessa coleira, vai ter reação.
Então, gente, não desistam. Quando muitos de vocês estiverem fazendo a quaresma, se for a quaresma que vocês vão fazer, trabalhar coisas, vocês vão ver que vai ter mesmo que esses dias sejam dias luminosos, a luz está em volta. Mas eu tampei essa luz encarnação após encarnação com o meu ego. Eu preciso abrir isso e vai ter gente não querendo que a gente abra. Francisco teve essa luta nesta grande quaresma, onde ele recebe os estigmas no dia 14 de setembro. É descrito, porque ele pediu, por exemplo, ao Frei Leão, que estava lá com ele, ao Frei Maceu, que não falassem com ele. E hoje até no Laverna mostra os lugares onde ele era um grande médium de efeito físico, onde ele foi atirado várias vezes contra a parede por espíritos obsessores, que se diziam demônios, e que diziam que estavam ali porque não iam deixar ele, que ele era um pecador, que ele não tinha salvação, que ele estava condenado ao inferno. E aí, que ele tinha que desistir daquilo. Ele não desistiu. E no final ele recebe estigmas. Não vamos querer receber estigmas porque a visão católica era muito voltada ao sofrimento. Mas vamos entender que Francisco se torna um canal para mostrar que nós podemos fazer com que o nosso ego ceda. O ego se tornando pobre, a luz vem, gente. Então eu recomendo que a gente persista nessa quaresma, entendendo o trabalho que nós temos que fazer e persistirmos nesse trabalho. Cada um de nós vai receber os reflexos específicos das nossas estruturas kármicas nas nossas vidas. É algo que vai nos perturbar internamente, é uma situação externa que a gente esperava que fosse de um jeito e vai vir de outro. É preciso insistência. E aí, para finalizar, Francisco fazia isto, fez, e no final ele desce glorificado desse monte e se transforma efetivamente em Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Se acolho o que não quero ver, ou se vejo algum mal em você, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato, se endosso que não é real e acredito que existe o mal, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato, se não lembro que sou infinito, se dou crédito a qualquer delito, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato, se a mente ainda se perde no ego, se o medo ainda me deixa cego, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato, se esqueço de que somos um, não reconheço que nos é comum, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato, se em seus olhos não consigo me ver e ainda acredito que preciso sofrer, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. Que sou infinito, se dou crédito a qualquer delito, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato,
Se a mente ainda se perde no ego, se o medo ainda me deixa cego, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se esqueço de que somos um, não reconheço que nos é comum. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Se em seus olhos não consigo me ver e ainda acredito que preciso sofrer, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Te amo, sou grato. Te amo.